E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta. Eu sou o Daniel Castro, eu estou aqui na cidade de Praga. Hoje nós vamos tomar aqui um café brasileiro e nós vamos conversar um pouco sobre a obtenção de visto para a República Tcheca, com duas variáveis interessantes, trazendo familiar e animais de estimação. E o café que nós vamos tomar hoje aqui, ó, é um café brasileiro. Ele é um café de agricultura sustentável, só que ele é de uma marca francesa. Então, café importado diretamente do Brasil aqui não é muito fácil de encontrar, mas a gente encontra café que foi importado do Brasil por indústrias de outros países e vem para cá, certo? Hoje eu vou passar o café aqui, ó, num coador de pano, um filtro de pano. Esse filtro aqui eu trouxe do Brasil. Também não é tão comum de encontrar aqui, né? E geralmente eu faço nesse coador de pano, nesse filtro de pano, ou aqui na French Press, ou temos também essa maquininha aqui para cápsulas de café, tá? Mas eu prefiro o café passado mesmo. E o pessoal que é de TI sabe, né, que é uma coisa muito importante, né, para quem trabalha aí com desenvolvimento de software, quem fica o dia inteiro aí na frente de computador, na frente de código, sabe o quanto é importante pra gente o café, deixa a gente mais alerta, mais criativo, mais produtivo, né? E comigo não é diferente. Eu até diria que eu ando tomando café demais, eu consumo café demais. E quando não é café, é chimarrão, que também tem cafeína na erva de chimarrão. Então, café pra mim é uma coisa que está sempre bem presente, assim. Bem, enquanto a gente deixa o café passando aqui, vou começar a explicar para vocês então o tipo de visto que eu obtive para vir para cá, tá? Há diferentes tipos de visto, tá, para vir para a República Tcheca. E no meu caso, o que se aplica é um visto que o nome dele é visto com a finalidade de obter autorização de residência. Ele é um visto que ele tem validade de 6 meses, mas uma vez chegando aqui eu tenho 60 dias com esse visto. Ele é um visto de longa validade, longa duração, né, 6 meses, mas ele me permite ficar aqui durante 60 dias. Aí de repente alguém vai perguntar assim, tá, mas um turista pode ficar 90 dias? Sim, eu posso ficar 60 dias aqui além do período de turismo, né? Na verdade funciona assim, quando eu solicito a autorização de residência, né, Residence Permit, aqui para a República Tcheca, é analisada então a viabilidade, se eu cumpro os requisitos para obter esse tipo de autorização de residência, e quando o governo aprova a autorização de residência, eles emitem esse visto. E com esse visto eu posso vir para o país para concluir o processo de obtenção de autorização de residência, porque ele é iniciado num consulado no país de onde eu sou cidadão, né? E ele é concluído aqui. Eu tenho que chegar aqui e eu tenho que concluir o processo, apresentar o restante dos documentos para conclusão do processo de autorização de residência. Bem, o café pronto, então agora sentei aqui para a gente conversar um pouco mais especificamente sobre o processo em si, processo de obtenção de visto, como é que funciona. Ele funciona da seguinte forma. No site do Ministério do Interior, que é o órgão do governo que é responsável por relação diplomática, tem disponíveis todos os formulários que são necessários para a solicitação do visto, certo? Então, com esses formulários preenchidos, é feito o pagamento de uma taxa. Então, o pagamento da taxa é de 1.500 coroas tchecas, tá? A tcheca coruna é a moeda local aqui da República Tcheca. Agora reduziu esse valor, parece que reduziu para 1.000 coroas, tá? Mas quando eu solicitei no ano passado, então era julho ou agosto de 2019, eram 1.500 coroas. Então nós precisamos também de um passaporte válido por pelo menos 3 meses além da validade do visto. Precisamos também de fotos de tamanho de foto de passaporte, só que aqui tem um detalhe importante, as minhas fotos elas foram rejeitadas no consulado. Eu tinha um horário marcado para apresentar a documentação no consulado, cheguei lá com toda a documentação, quando eu apresentei as fotos, ela rejeitou as fotos. Eu tive que chamar um Uber e ir correndo num shopping fazer outras fotos, no tamanho certo. Porque a foto de passaporte no Brasil ela é um pouco maior. Só que internacionalmente, o tamanho de foto de passaporte é 13,5 por 4,5. Então esse é o tamanho correto que é solicitado. E nós temos 3 documentos agora que são solicitados, que eles podem ser substituídos por um certificado emitido por algumas empresas, tá? Como é que funciona isso? Algumas empresas,
elas são certificadas pelo governo como empresas de tecnologia, empresas de pesquisa científica, ou algumas empresas que comprovam para o governo que elas procuram profissionais no exterior para suprir as necessidades. Profissionais com aquele tipo de competência técnica, aquele tipo de conhecimento que não é tão fácil de achar, muitas vezes num país pequeno como a República Tcheca, que é um país que tem população menor do que a cidade de São Paulo, né? Tem uma população de uns 10 milhões de habitantes. São Paulo deve estar em torno de 11 milhões de habitantes. Então, essas empresas, elas possuem uma certificação do governo e com um documento emitido por essa empresa substitui uma série de documentos. Se eu não tiver essa certificação, essa empresa certificada, né, esse termo emitido por uma empresa certificada do governo, eu preciso apresentar uma prova de acomodação, que pode ser uma reserva de hotel, Airbnb ou um contrato de aluguel. Eu preciso de um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho, pode ser então uma carta ou um documento emitido por uma empresa dizendo que essa empresa me convida a vir para o país e uma vez estando aqui a empresa se compromete a firmar um contrato de trabalho comigo, assim que eu cumprir todos os requisitos legais e tiver toda a documentação emitida pelo governo. E o salário apresentado nesse documento ele tem que ser acima do salário mínimo nacional aqui da República Tcheca, que é de 13 mil coroas, dá em torno de 500 euros. E eu preciso de um documento comprovando a minha competência profissional. Tá? Esse documento pode ser um diploma de universidade ou algum certificado de formação técnica que comprove que eu tenho aquele tipo de competência técnica descrito então nesse termo, nesse acordo, nesse contrato fornecido pela empresa. Não adianta, por exemplo, eu ter uma formação técnica ou uma graduação em uma outra área diferente da função que vai ser exercida para essa empresa. Então, esses 3 documentos eles podem ser substituídos por um termo emitido por uma empresa certificada pelo governo. Opcionalmente, tá? O consulado pode solicitar um criminal record, que é um certificado de antecedentes criminais. E também pode ser exigido, né? Pode ser solicitado pelo consulado uma confirmação de que eu cumpro requisitos estabelecidos por medidas do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde determina algumas medidas para reduzir ou eliminar a possibilidade de que algum tipo de doença contagiosa seja trazida do exterior, de alguns países que têm casos ativos dessas doenças, desses vírus, né, ou dessas doenças. Então, se eu sou proveniente de algum desses países, eu posso ser solicitado, então, a apresentação de algum documento dizendo que eu cumpro algumas dessas determinações, como, por exemplo, o certificado de vacinação ou um exame negativo com relação a algum tipo de doença, né? Assim como, por exemplo, quando nós vamos para alguns países ali da América Central, né, ou da América Latina, nós muitas vezes precisamos de um certificado de profilaxia, que é um certificado emitido pela vigilância sanitária, dizendo que eu possuo as vacinações, né, como febre amarela, malária, né, as vacinas necessárias para aquele tipo de país, né. Eu preciso também comprovar, isso não é uma exigência feita pelo governo especificamente, tá? O governo ele até no contrato de trabalho ele já cumpre ou já satisfaz essa necessidade dele de entender ou de perceber que eu possuo meios de subsistência aqui no país durante a vigência desse visto. Mas em alguns casos, na imigração, na polícia de imigração, né, no Border Control do aeroporto por onde eu estou entrando na Europa, na zona de Schengen, como por exemplo eu entrei por Portugal, né, por Lisboa. No aeroporto de Lisboa poderia ser solicitado comprovação de meios de subsistência, né? Mas a determinação da República Tcheca para comprovação de meios de subsistência é o seguinte: existe um valor mínimo de subsistência aqui, tá? É um fator para cálculo de subsistência. Esse valor mínimo é de 2.490 coroas tchecas por mês. Eu preciso comprovar 15 vezes o valor desse mínimo de subsistência por mês. Tá? Isso eu posso comprovar através de extrato bancário ou de um cartão de pagamento internacional, né? Ou eu também posso comprovar que eu não preciso
comprovar subsistência, né, meios de subsistência, como por exemplo, se a minha permanência aqui ela for subsidiada, como por exemplo as minhas despesas de acomodação forem subsidiadas por alguém, tá? Por exemplo, se eu for convidado a vir para cá e a minha acomodação, minha hospedagem for fornecida por alguém, né? Isso pode ser um documento, uma carta emitida até por um familiar ou um amigo, dizendo que eu vou ficar hospedado na casa dele. Então, a necessidade de comprovação de meio de subsistência já reduz bastante, né? Já muitas vezes até não é necessário. Depois de confirmada a emissão do visto, quando eu for retirar o visto, eu preciso apresentar também um seguro de saúde pelo período de vigência desse visto. Então, eu só posso entrar aqui na Europa com um seguro de saúde que cubra as minhas despesas médicas por esse período. Todos os documentos que eu preciso apresentar, tá? Passaporte, diploma, todos os certificados, todos os documentos que eu preciso apresentar, eles precisam ser traduzidos, precisam ser traduções certificadas pelo governo, ou seja, tem que ser tradutores autorizados pelo governo para fazer aquela tradução de um documento oficial. E esses documentos eles só são considerados oficiais aqui se eles tiverem apostilamento de raia. Esse apostilamento de raia ele é um selo que alguns tabelionatos no Brasil estão autorizados a emitir, é um selo dizendo que esse documento é um documento oficial do Brasil e que pode ser aceito nos países que são membros desse tratado diplomático de raia. E esses documentos precisam ser originais ou autenticados, com esse apostilamento e com traduções. Então esses são os documentos necessários, tá? Para familiar, tá? No meu caso eu trouxe minha namorada, são necessários praticamente os mesmos documentos, a diferença é que ela não precisa apresentar diploma ou comprovação de acomodação. Eu já estou comprovando o que é necessário nesse sentido, né? Então esses são os documentos necessários para quem está solicitando visto de trabalho, que depois vai ser convertido em um Employee Card, e para o familiar são praticamente os mesmos documentos. O que é o Employee Card? Tá? Uma vez que eu chegue aqui na República Tcheca com esse visto, que tem o objetivo de solicitação de autorização de residência, se a autorização de residência que eu estou solicitando é por motivos de trabalho, ela se chama Employee Card. É um documento, é um cartão com dados biométricos, inclusive, que ele é emitido, tem validade de um período que geralmente é de 2 anos e ele depois é renovado, né? Pode renovar constantemente enquanto tu ainda mantiver algum tipo de vínculo empregatício aqui na República Tcheca. Quando eu chego aqui, eu tenho 3 dias para me apresentar na Polícia de Imigração, dizendo que eu cheguei no país, para retomar então o processo de emissão da autorização de residência, que iniciou com a autorização para vir para o país, com a emissão do visto. Então, eu chego nessa unidade, nesse escritório da Polícia de Imigração para comunicar a minha chegada aqui e eles agendam então um atendimento num outro escritório onde eu preciso levar outros documentos que vão ser emitidos pela empresa. E vai ser agendado depois um momento para eu retirar o cartão e coletar a biometria, né? São coletadas as digitais, né? Então, com esse cartão, eu sou autorizado a permanecer, a residir aqui por um período mais longo do que o visto. Esse visto que eu tinha anteriormente, ele perde a validade, ele é revogado no momento que é emitida a autorização de residência, e eu tenho então autorização para residir aqui por pelo menos 2 anos, é assim que funciona. Após a emissão do meu visto, em que nós solicitamos o visto de familiar, o familiar pode vir junto como um turista, só que ele só tem um prazo de 90 dias para permanecer aqui. Muitas vezes é o suficiente, esses 90 dias é o suficiente para o visto de familiar ficar pronto, então é necessário apenas que um procurador, né, um advogado ou um procurador nomeado lá no Brasil, receba o passaporte, nós podemos enviar o passaporte pelo correio, para que ele leve até o consulado para receber então a etiqueta do visto de familiar. No caso da Karine, minha namorada, o que aconteceu? Nós viemos para cá em novembro, ela veio como turista, nós solicitamos o visto dela numa quinta-feira e nós embarcamos no sábado. Ela veio como turista e ela tinha 90 dias para permanecer aqui como turista e a expectativa era que dentro desses 90 dias o visto dela fosse aprovado, porque o meu levou 60 dias. Só que isso era período de Natal, período de final de ano, em que há uma demanda muito grande. Muitas pessoas vêm para cá porque esse período de Natal é um período em que o turismo
é bastante intenso aqui. E então atrasou, o visto dela não ficou pronto em 90 dias, e em fevereiro ela teve que voltar para o Brasil, porque expirou o período de 90 dias de turismo dela aqui. Em contato com o consulado lá de São Paulo, eles confirmaram que estava atrasado, que estava demorando mais do que o previsto, mas que deveria levar no máximo mais um mês para ficar pronto. Só que 2 semanas depois foi declarado estado de emergência aqui na República Tcheca, né, em muitos países aqui da Europa, e todos esses processos de obtenção de visto foram paralisados. Então a Karine permanece no Brasil hoje, aguardando a retomada das atividades do consulado para processamento desse visto, e por enquanto a gente ainda não tem nenhuma previsão disso. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre os documentos necessários para trazer animais de estimação para a República Tcheca. Bem, para trazer animais para a República Tcheca, o processo é um pouco mais demorado e um pouco mais complexo. Aí, de repente, você vai pensar assim, pô, mais complexo do que a obtenção de visto? É, um pouco mais complexo, porque envolve mais órgãos, envolve mais autorizações, né? Como é que funciona? Eu adotei então a Lilica e o Ramon, né, lá em Porto Alegre ainda, eu adotei eles, antes de mudar para São Paulo. E eu não tinha o histórico deles de vacinação, se eles eram microchipados ou não, né? O microchipado é um animal que possui um implante de microchip, né? É um microchip do tamanho do grão de arroz que é implantado embaixo da pele, logo abaixo do pescoço, assim, entre as escápulas, né? Aqui no meio das costas. Então, eu não tinha o histórico deles porque eles foram adotados, né? Depois que eu adotei eles, eu medicava eles contra medicamento para vermes, vacinação contra a raiva anualmente, né? Mas eu não tinha um histórico deles anterior a isso. Para esse processo de viagem para o exterior com animais, o animal, a primeira coisa que ele precisa ter é um microchip implantado. Então, depois que é implantado esse microchip, após a data do certificado de implante do microchip, é que contam todas as vacinações e outros procedimentos. Tudo que foi feito anterior, a vigilância agropecuária desconsidera, eles ignoram. Tá? Então, se o animal tiver o microchip implantado, depois de implantado o microchip, eu preciso fazer a vacinação antirrábica. Né? Preciso vacinar o animal contra o vírus da raiva. Né? Essa vacina, ambos já tinham recebido, mas ela só é aceita se foi feita após o implante do microchip. Uma coisa interessante lá em São Paulo, que existe um centro de controle de zoonoses, que eles oferecem um serviço gratuito, um serviço público gratuito, que é a castração dos animais, implante de microchip e vacinação contra a raiva, tudo gratuito. Né? Então nós obtivemos o implante do microchip, eles foram vacinados contra a raiva, e depois da data da vacinação, nós temos que aguardar 30 dias, só depois de 30 dias, depois de inoculado, então, essa vacina, né, esse vírus modificado, só depois de 30 dias após a vacinação é que eu posso fazer a coleta de uma amostra de sangue para um exame de sorologia, né, um exame para titulação de anticorpos da vacina antirrábica. Como é que funciona isso? Várias clínicas de exame laboratorial para animais, né? Clínicas veterinárias com exames laboratoriais, várias clínicas no Brasil têm autorização para fazer a coleta desse exame e envio para uma unidade, para um laboratório autorizado por um conselho europeu para realizar a titulação de anticorpos da vacina antirrábica. Tá? Então, a República Tcheca ela só aceita um laudo de sorologia para esse tipo de vacina, se for emitido por um laboratório autorizado por um conselho aqui da União Europeia. No Brasil, nós tínhamos, em 2019, apenas um laboratório autorizado a fazer esse exame. Esse laboratório era o Texa e ele ainda existe, né? Ele fica em Belo Horizonte, só que o Texa não renovou a autorização. Então, em outubro de 2019, expirou a autorização deles. A minha sorte é que eu solicitei o exame deles em agosto, né? Então nós conseguimos solicitar antes de expirar a autorização desse laboratório. Então o laudo deles ainda era válido, ainda era aceito aqui na União Europeia. Então implantam microchip,
faz a vacina antirrábica, espera 30 dias, coleta uma amostra de sangue e envia por um laboratório autorizado. Agora que não tem mais nenhum aqui no Brasil autorizado, a gente precisa enviar para os Estados Unidos, para o Chile, tem alguns países aí que oferecem esse tipo de serviço. Depois de solicitado esse exame, nós temos que aguardar 90 dias. Depois da data da coleta de sangue, da amostra de sangue, para o exame de sorologia, nós temos que aguardar 90 dias, que é um período de quarentena. Tá? A propósito, falando em quarentena, né? A gente está agora em período aí de restrições, de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. E aí nós temos aí períodos de quarentena, né? Cada país estabeleceu aí um período de quarentena para ser cumprido após a chegada de alguém do exterior, né? Por que quarentena aí? Porque em cada país a quarentena vale um período, vale uma quantidade de dias diferentes, né? Aqui na República Tcheca a quarentena são 14 dias. Para o animal que fez a coleta da amostra de sangue, a quarentena são 3 meses, né? São 90 dias. Mas quarentena originalmente se refere a 40 dias, que era o período que os passageiros e a tripulação de navios que chegavam a alguns países aqui da Europa entre o século XIV e século XV, que era o período da peste negra, né? Eles tinham que aguardar 40 dias antes de desembarcar, para garantir que eles não tivessem nenhum tipo de doente a bordo, né? Durante esses 40 dias, então, era um período que eles aguardavam para ver se não se manifestava nenhum caso de alguma doença, para depois autorizar o desembarque. Então, daí vem a quarentena. E antes, na verdade, a palavra original era quarantena, que é italiano, né? E antes disso ainda havia o Trentino, né? No século XIII, por aí. Trentino, que era um período de 30 dias, né? Então, voltando agora à questão da quarentena. Depois de 90 dias, já com o laudo, nós precisamos solicitar que um veterinário emita um certificado de uma consulta clínica, uma consulta médica, em que ele comprova a saúde do animal. Ele verifica sinais vitais, verifica a temperatura, verifica se o animal está em boas condições, né, se ele não tem nenhum tipo de infestação, de algum tipo de parasita, pulgas, carrapatos. O veterinário faz uma análise geral do estado do animal e emite, então, um comprovante de um exame médico dizendo que o animal está em boas condições clínicas, né? Com esse exame, nós vamos então agendar um atendimento na vigilância agropecuária, geralmente ficam nos aeroportos, né? Tem uma unidade da vigilância agropecuária, que é um órgão do governo. Nós agendamos um atendimento, levamos toda essa documentação, eles analisam tudo e eles emitem um certificado veterinário internacional. Esse certificado, esse CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, ele vale 10 dias. Tá? Então nós temos que agendar, depois da passagem já comprada, data de viagem marcada, nós agendamos esse atendimento para emitir esse documento e nós temos 10 dias para entrar na Europa. Nós fizemos todo esse procedimento, tivemos dificuldade em achar data disponível, tivemos que agendar no aeroporto de Porto Alegre, aproveitando que a gente ia lá se despedir da família, né, fazer a última visita à família. Então, obtivemos esse CVI no aeroporto de Porto Alegre e, num período de 10 dias, era o período que a gente tinha para desembarcar aqui na Europa, né? Então, esse documento ele é verificado quando o animal desembarca no país de destino, né? Se a gente está fazendo conexões, ele é transportado de um avião para o outro, mas não é feito esse tipo de controle porque ele ainda está em trânsito, né? Ele não está entrando naquele país. Sobre o transporte, né? Eles foram transportados no porão do avião. Existe um limite, né, de peso. O animal mais a bolsa de transporte, que não é uma caixa rígida, é uma bolsa flexível. Animal mais bolsa de transporte, juntos tem que ter um total de 8 quilos para poder ser transportados na cabine, junto com os passageiros, né? Nós pagamos uma passagem, cerca de 200 euros por animal, e ele pode viajar na cabine como um passageiro normal, dentro de uma bolsa de transporte flexível. Essa bolsa ela tem que caber embaixo do assento, se for necessário colocar embaixo do assento. Mas ele pode ser transportado no colo ou até no assento do lado. Como a Lilica tem mais do que esse peso, na verdade a Lilica tem 7,5 kg, 7,7 kg, mas com a bolsa de transporte excedeu os 8 kg. Então ela teria que ser transportada no porão e nós decidimos que
seria justo então que ela e o Ramon ambos fossem no porão. Aí eles vão numa caixa de transporte um pouco maior, mais espaçosa. Eles foram condicionados, né, durante um período aí de uns 10 dias. Eu colocava eles para dormir dentro da caixa, a caixa fechada, num quarto escuro, com ruídos, né, com sons. Nós podemos baixar da internet aí alguns arquivos de áudio, né, com som de turbina de avião. Então você pode colocar para tocar num speaker, né, numa JBL, uma caixinha de som, alguma coisa nesse sentido. Pode colocar para tocar esse áudio nos primeiros dias mais baixo e aumentando o volume gradativamente a cada dia, para o animal se acostumar a dormir naquela caixa de transporte com aquele som, naquela situação ali, naquelas condições, né? Então ele vai se acostumando. Eles não precisam ser dopados, não precisam receber nenhum tipo de medicação, né? Eventualmente pode ser indicado, se o veterinário que conhece o histórico do animal indicar algum tipo de medicação para evitar algum desconforto ou um enjoo, né, que seria equivalente assim, a um Dramin, né? Mas no caso deles não foi necessário, né? Só água, alimentação dentro da caixa de transporte, caixa que cumpre algumas medidas, algumas normas de cada companhia aérea, né? A companhia aérea que nós escolhemos foi a TAP, é uma das melhores companhias aéreas para viajar com animais, então por isso que nós entramos na Europa por Lisboa, né? Se nós viéssemos de KLM, por exemplo, seria pela Holanda, né? Então nós optamos pela TAP porque de todas as pesquisas que nós fizemos foi a melhor companhia que nós encontramos, todas as referências e feedbacks a respeito de viagens com animais apontavam que a TAP era melhor, né? O custo deles também não é um dos mais altos, então também facilita nesse sentido. Tá? Então, essa foi a forma como nós podemos trazer junto conosco os animais de estimação, né? A Lilica e o Ramon. Bem, essas foram as informações então referentes aí à obtenção de visto para a República Tcheca, visto de profissional, visto de familiar, viagem com animais, né, transporte de animais, certificação veterinária para possibilitar a vinda dos animais para a Europa, né? Então espero que vocês tenham gostado, espero que sejam informações úteis aí se você está planejando viajar para o exterior. Já começa a pensar, já começa a se preocupar nisso. Esse apostilamento de raia, ele é um selo, né, que vai ser anexado, é como se fosse uma autenticação do documento, mas é uma autenticação internacional. Isso é algo que pode ser já obtido, né, se você já está planejando viajar para o exterior, não precisa esperar para obter esse tipo de autenticação no seu documento. A tradução é algo que é um pouco mais delicado porque depende do país, né? Então é interessante esperar a definição de para qual país você vai para fazer a tradução para o idioma daquele país, né? A língua principal daquele país. No caso da República Tcheca, então, foram tradutores tchecos, né? Quem nos ofereceu, quem nos forneceu todo esse serviço foi uma companhia que presta consultoria para expats, né? Expats é uma contração para expatriates, que são expatriados, né? São pessoas que saem da sua pátria para fazer uma imigração para outro país. E existem diversas empresas que prestam esse tipo de serviço, essa consultoria, e as empresas que contratam profissionais do exterior geralmente já têm esse tipo de consultoria fornecida por alguma dessas agências de consultoria de expats. No nosso caso, então, uma consultoria dessas forneceu todo esse serviço, eu só tive que enviar os documentos para cá, eles providenciaram tradução, enviaram todos os formulários preenchidos, eu recebi em casa um pack com todos os documentos separados, com post-its, identificando cada um, eu só tive que levar até o consulado. Então, todo esse tipo de facilidade as empresas oferecem para o profissional. O profissional que é qualificado, o profissional que possui idioma, né, que possui um nível de inglês bom o suficiente para viver e para trabalhar, né, num outro país. As empresas estão dispostas a investir nesse profissional, né? Nós sabemos que não existe almoço grátis, então esse tipo de investimento que as empresas fazem tem uma finalidade, tem uma justificativa, porque afinal de contas um profissional que eles trazem de outro país muitas vezes é mais barato do que um profissional daqui, né? Um profissional qualificado aqui, ele não fica trabalhando aqui. Se ele fica trabalhando aqui, ele é muito bem remunerado, ele é muito valorizado, né? Ele se valoriza muito profissionalmente. Mas na medida do possível, bons profissionais de tecnologia aqui, de alguns países aqui na Europa, eles vão para outros países que pagam melhor ou que têm melhores condições de desenvolvimento profissional, melhores condições de vida,
Então, muitos tchecos que têm conhecimento técnico, formação técnica, conhecimento de tecnologia, eles vão trabalhar na Alemanha, vão para o Reino Unido, vão para os Estados Unidos, que são países onde eles vão ser mais valorizados profissionalmente. Então acaba havendo uma demanda por profissionais, para repor os profissionais que estão saindo daqui, né? Por isso que as empresas investem e trazem profissionais de outros países que são profissionais mais baratos, né? E que no nosso caso, profissionais de tecnologia do Brasil são profissionais diferenciados, têm um perfil, têm competências diferentes, têm soft skills que complementam o perfil profissional e tornam o brasileiro um profissional diferenciado. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que essas sejam informações úteis. Nos próximos vídeos eu vou contar um pouco para vocês de como foi a viagem, né? Detalhes sobre o que aconteceu na nossa viagem, que tipo de imprevisto nós tivemos, quase perdemos o voo em Lisboa de conexão. Tudo isso eu vou contar num próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa aí o seu like, se inscreve para receber a notificação, né? Ativa as notificações para ser avisado aí sobre os próximos conteúdos que vão ser lançados. Espero que vocês tenham gostado novamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.